No dia seguinte, a derrota para o Vasco, que amplificou a crise rubro-negra, né? Derrotas, taças perdidas, um começo de trabalho muito complicado da comissão técnica encabeçada por Vitor Pereira. Conseguimos contato com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Foi uma conversa rápida por telefone, mas ele falou a respeito do momento atual. Braz tem sido alvo de duríssimas críticas de parte da torcida, que pede o seu afastamento. Vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio do OneFootball, um aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vê os melhores momentos, os gols das competições da Comebol, como a Copa Comebol Sul-Americana e a Copa Comebol Libertadores, no OneFootball. Além disso, você tem também o Campeonato Alemão, que está disputadíssimo com o Borussia Dortmund ali, cabeça a cabeça, disputando a liderança com o Bayern de Munique, os dois com a mesma pontuação, e vão se enfrentar no começo de abril, inclusive. Você tem acesso a farto conteúdo no OneFootball, vídeos, entrevistas, estatísticas em tempo real das principais competições do futebol pelo mundo. E fazendo o download do aplicativo, você apoia o canal, porque mostra para os amigos do OneFootball a força do youtube.com/Mauro César. Portanto, por tudo isso, faça o download do aplicativo ao final desse vídeo, o link está aqui embaixo na descrição, ok? Pois então, o Marcos Braz, em rápido contato telefônico conosco nessa segunda-feira, deixou claro que, assim como havia sido dito pelo presidente Rodolfo Landim em contato via WhatsApp, que conseguimos na semana passada, o técnico Vitor Pereira seguirá no comando, mesmo que perca a Taça Guanabara. Disse algo até importante no contexto, o dirigente rubro-negro. O mais importante não é ganhar a Taça Guanabara, é ganhar o Campeonato Carioca. De nada adiantaria o Flamengo vencer o Fluminense ou empatar, levantando a taça e depois perder o título estadual. É uma verdade, mas apenas no contexto fica claro que uma derrota para o Fluminense nessa quarta-feira à noite no Maracanã, o jogo às 9h10 da noite, com live aqui no canal antes e depois do jogo, às 19h50 depois da apito final. Essa derrota eventual, ela ainda não acabaria com o fôlego do técnico que tem aí a sua saída pedida por parte da torcida rubro-negra, né? Assim como ele, Marcos Braz. Sobre a sua situação, disse ele que está acostumado, né, a tomar esse tipo de crítica, a conviver com elas e que vai seguir em frente. E o próprio Landim disse na semana passada, você viu, tá inclusive aqui no vídeo que você pode acessar clicando aqui em cima, deixando muito claro que o Marcos Braz, por ele, só sai ao final do seu mandato ou se pedir para sair. Então é muito pouco provável que qualquer mudança, nesse momento pelo menos é pouco provável, é improvável que haja uma mudança no comando do futebol do Flamengo. Pois é, além do Marcos Braz, claro que passamos aí essa segunda-feira em contato com outras pessoas, conversando com outras pessoas, pessoas bem informadas nos bastidores, para entender um pouco mais a situação. Bem, existem muitos rumores de os jogadores não gostam do técnico, tudo. Pessoas de dentro do Flamengo dizem o contrário, dizem que há um entendimento, sim, que numa comparação até com o que era o trabalho do Paulo Souza, é muito melhor, que o Paulo Souza de fato teve atritos ali, um dia a dia mais, digamos, complicado, não ouvia ninguém, e criando áreas de atrito que não existem, segundo essas fontes, com o Vitor Pereira. Ao contrário, o Vitor Pereira estaria conseguindo conviver bem com os jogadores. E aí entra uma questão que uma pessoa até me falou, que eu acho que é interessante até frisar, que é um processo, digamos assim, de convencimento dos atletas de que determinadas mudanças táticas que o técnico português tenta colocar em prática vão funcionar, são adequadas. É mais ou menos isso. Não é que você tem que convencer o jogador para ele aprovar ou não uma mudança. É convencer no sentido de fazer que ele entenda e possa executar aquilo acreditando que vai dar certo. É mais ou menos isso. É típico de um time que tem jogadores que conquistaram títulos importantes e tem, digamos assim, um certo poder ali dentro. E você sabe muito bem, todo mundo sabe, que o elenco do Flamengo tem essa característica, o que é bom em alguns aspectos e muito ruim em outros, especialmente quando alguém tenta mudar um pouco as coisas. O Paulo Souza tentou de uma maneira mais abrupta, até porque foi contratado com essa missão. Faltou a ele habilidade, é verdade. O Vitor Pereira, que não é exatamente um cara de temperamento tranquilo, pelo contrário, já mostrou ser um cara de temperamento forte em outros momentos, tem sido mais hábil, mais cauteloso, chamando para si responsabilidade e tudo mais. Muito bem. Se não existe problema entre o técnico e os jogadores, se a diretoria apoia, qual é o grande problema hoje do Flamengo? Claro, os resultados não são tão bons, são ruins, e não são bons como se esperava, e a mudança na forma de jogar da equipe que vai demandar um certo tempo.
e o Flamengo está sendo refém aí dele mesmo. E é importante frisar que essa é uma situação para lá de curiosa, para não dizer bizarra, porque estamos falando de um time campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Ou seja, o Flamengo ganhou títulos importantes na temporada passada, há poucos meses. E se em 2001 não venceu nenhum troféu, exceto o Carioca, nas temporadas anteriores também foi campeão brasileiro, ganhou Libertadores, fez final. Enfim, o Flamengo colecionou várias taças, ganhou Supercopa, ganhou Recopa. Isso vem acontecendo de 2019 para cá, com frequência até. O Flamengo ganhou muitas taças nesse período dos últimos anos. No entanto, as reações, aliás, elas são assim parecidas com as de um time que não ganha nada há muito tempo, o que não é verdade. Os fatos estão aí para provar. Bem, a situação, então, é muito clara. O Vitor Pereira, ele, evidentemente, essas pancadas que vêm de toda parte, elas, quando batem lá no Flamengo, elas podem afetar. É bom frisar que se o Marcos Braz vai ao CT do Flamengo, que fica lá em Vargem Grande, o Rodolfo Landim, que é o presidente, ele fica na sua sala na Gávea. É bem longe, para quem não conhece o Rio de Janeiro, é bem longe. Ou seja, fisicamente, o Marcos Braz está mais próximo ali do dia a dia de trabalho dos jogadores, do técnico. O presidente, ele não frequenta o CT, nem deve frequentar o CT, tem que ir lá nos momentos específicos. O lugar de presidente é do clube. Não estou nem aqui a criticar isso, pelo contrário. Mas o Landim fica mais próximo também de conselheiros, diretores, dirigentes em geral, pessoas que circulam ali, ficam orbitando ali pelo clube, na Gávea, e que, evidentemente, muitos reclamam do técnico, era a cabeça do técnico. Esse é um grande problema do futebol brasileiro em muitos clubes, em quase todos, de pessoas que conseguem aproximação com quem está no poder e que ficam ali tentando fazer valer aquilo que elas acreditam, mesmo que elas não tenham a menor qualificação para tomar qualquer decisão sobre o futebol. São apenas torcedores apaixonados que querem vencer o tempo todo. E a torcida do Flamengo, em parte, ela tem apresentado essa característica muito nociva. O rubro-negro acha que ele não pode sofrer mais, que ele não pode mais ter derrota. Sim, vai ter derrota. Vai ter derrota. O Real Madrid, campeão espanhol, campeão europeu, perdeu na semana passada para o Barcelona em casa na Copa do Rei. O Real Madrid, a liderança do campeonato espanhol está com o Barcelona. Compensação, o Barcelona já caiu da Liga dos Campeões e da Liga Europa. E o Real Madrid está com sua classificação bem encaminhada depois de ganhar do Liverpool na Inglaterra. Então são competições diferentes, momentos diferentes. Ninguém vai ganhar tudo, nem o Real Madrid todo poderoso consegue ganhar tudo. Mas há uma parte da torcida do Flamengo que acha que o Flamengo só vai vencer. Gente, não é assim. E para ser mais vitorioso do que foi nos últimos anos, é preciso um trabalho de longevidade e que funcione. Pode ser com o Vitor Pereira? Pode ser com o Vitor Pereira. Pode ser com outro técnico? Pode ser com outro técnico, mas não será instantâneo. Nem com o Jorge Jesus foi instantâneo. E mais, o Jorge Jesus pegou um elenco de jogadores com fome por títulos que precisavam se provar. Todo e qualquer técnico que chega ao Flamengo hoje encontra um elenco que tem títulos no currículo, seus nomes, os jogadores na história do clube, muitos deles, a maioria, e com isso, jogadores mais empoderados, mas difíceis de serem convencidos a executar funções diversas, como Jesus convenceu, vários deles na sua estratégia adotada a partir de 2019, como Rogério Ceni convenceu muitos deles da maneira de jogar da equipe quando ganhou o Brasileiro de 2020, como o próprio Dorival fez alguns ajustes importantes que resultaram numa fase curta, é verdade, mas como foi com o Ceni, de sucesso, né, de bom desempenho que valeu as conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil, mesmo com partidas ruins na reta final do ano, o que pesou tremendamente para a sua não continuação do clube, o que é um assunto que evidentemente também já não tem mais o que discutir. As pessoas podem ter diferentes opiniões, mas não adianta discutir sobre o Dorival Júnior, porque fica apenas no terreno da especulação. Eu acho que seria assim, eu acho que seria assado, e daí? Você pode achar qualquer coisa, mas o fato concreto ninguém sabe como seria. Aliás, no final do ano passado, o trabalho do Dorival não sinalizava algo positivo, é bom frisar. Bem, esse vídeo tem o patrocínio do OneFootball, faço o download do aplicativo, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E lembre-se que teremos live nessa quarta-feira antes do Fla-Flu, às 19h50, live pré-jogo, e teremos live pós-jogo, assim que terminar a partida, minutos depois do apito final do jogo entre Fluminense e Flamengo e Fluminense, que vale aí a Taça Guanabara com os rubro-negros jogando pelo empate. E na quinta-feira, o Botafogo e o Vasco farão seus jogos, né, às 19h30, respectivamente contra Portuguesa e Bangu. Mais cedo, Volta Redonda joga também. E aí esses três aí, Volta Redonda, Botafogo e Vasco, vão definir aí os últimos classificados. Tudo indica, né, para a fase de semifinal do Campeonato Carioca, e após o apito final, né, dos jogos do Botafogo e do Vasco, lá pelas 9h30 acaba o jogo, umas 9h40 mais ou menos, estaremos chegando em mais uma live para falar do cruzamento aí das semifinais do Campeonato do Rio de Janeiro, que provavelmente irão começar no final de semana seguinte. A federação ainda vai confirmar as datas, mas a tendência é que elas aconteçam nas duas
nos 2 finais de semana subsequentes, depois de uma interrupção para a data FIFA, né, vai ter jogo de seleção, e aí as finais acontecendo no começo do próximo mês, no começo do mês de abril. É isso, valeu, saudações.